Licença e permissão ao pastor e à igreja para usar esse adereço aqui, diferente, mas é para representar melhor o que nós estaremos falando aqui e compartilhando com os irmãos nesta manhã. Eu sou o pastor Samuel, essa aqui é minha esposa Areli. Nós estamos, como pastores na Igreja Batista, Primeira Igreja Batista em Nossa Senhora das Dores, já há 5 anos aqui em Sergipe, e estamos, aqui para dar essa abertura, falando, compartilhando com os irmãos sobre o trabalho de missões nacionais e também sobre o período que nós passamos como missionários no reino de Deus. Ainda somos obreiros, missionários, mas agora em outra área, em outra função, mas continuamos atuando no reino de Deus. Temos aqui uma turma que está nos acompanhando. Nós viemos hoje de manhã e veio uma turma grande de adolescentes e jovens que estão nos acompanhando. Alguns ficaram com vergonha de ficar de pé aqui na hora que o pastor falou, mas aquela turminha que está lá em cima na galeria é nossa, e ali no último banco, nessa ala aqui também tem uma turminha que veio nos acompanhando, tá bom? São os jovens e adolescentes da nossa igreja. Essa turma é a nova geração que está chegando agora, que alguns, a maioria está chegando agora, outros já são filhos dos irmãos da igreja, que estão ali, mas que estão também envolvidos e engajados no reino do Senhor. Nós gostaríamos de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17, que é o tema da nossa campanha de missões. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E diz assim o texto: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que fizeram coisas novas. Meus queridos, nós queremos iniciar esta reflexão com os irmãos, falando sobre exatamente este tema: Jesus transforma. E para isso, nada melhor do que falarmos sobre aquilo que Jesus fez na nossa vida. Eu sou mineiro, da cidade de Muriaé, próximo de Juiz de Fora, para quem não sabe, fica na rodovia BR-116, a rodovia da morte, uma das mais perigosas do Brasil. Nasci ali nessa cidade, na época uma cidade bem pequena, hoje é uma enorme cidade, mas na época bem pequena. E nós, ali nessa cidade, eu cresci, conheci o Evangelho, mas ainda não tinha tomado uma decisão. E meu pai foi morar no Espírito Santo, na cidade de Cariacica, e nós fomos juntamente com ele para lá, e ali nós iniciamos praticamente uma congregação. Estava bem pequena, e ali eu comecei então a me envolver mais. Nessa época, com 9 anos de idade, houve uma conferência na minha igreja, e naquele dia, nessa conferência, uma conferência infantil, quando se fez o apelo, naquele dia eu não resisti, não teve como, o Senhor me chamou, e ali então eu tomei uma decisão ao lado de Cristo. Ali eu tive a minha vida começando a ser transformada pelo Senhor, e a partir dali então, meus irmãos, começa o processo na vida da gente. E aí, o que nós vamos fazer daqui para frente? E o texto nos fala exatamente isso: se alguém está em Cristo, é nova criação. E eu me lembro que a partir daquele momento, muitas coisas começaram então a falar na minha mente, no meu coração, que eu não podia fazer. Agora eu tinha alguém a quem eu representava, eu tinha alguém a quem eu estava agora servindo. E a partir daquele momento então o Senhor começou a falar ao meu coração. Na adolescência, embaixadores do rei, Deus começou a falar sobre a questão ministerial. Tentei fugir, tentei correr para todos os lados, mas Jesus o tempo todo dizendo: é para lá que você vai, é lá que eu te quero. E quando eu estava ali com meus 19 anos, o Senhor então confirmou. E eu fui então para o seminário com 21 anos, fiz meus 4 anos no seminário ali em Vitória,
e dali para cá, então, Deus tem me conduzido aonde Ele deseja que eu esteja. Saí do seminário, fui para o projeto Radical África, de missões mundiais. Fiquei 4 anos neste projeto lá na África, trabalhando no Senegal, um país que fica no noroeste africano. Ali, meus irmãos, vivi uma experiência maravilhosa na minha vida, não só de compartilhar do amor do Senhor, mas também de experimentar do amor do Senhor na minha vida cada vez mais, onde eu pude entender muitas coisas daquilo que o Evangelho nos ensina. Voltando para o Brasil, conheci minha esposa num projeto missionário chamado Jesus Transforma. Por isso tem tudo a ver com a nossa vida. Depois ela vai compartilhar um pouco também. Ali neste projeto nós estávamos agora também envolvidos na Junta de Missões Nacionais, da qual eu tinha sido chamado para ir plantar igreja na cidade de Patos de Minas. Eu vou parar por aqui, ela vai falar agora sobre essa transformação que Jesus fez na vida dela e depois nós continuamos aí de Patos de Minas para frente. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu nasci num lar cristão, né? Meus pais, alguns conhecem, pastor Gerson e Lisete Perrucci. Eles foram missionários, plantadores de igreja em Itabaiana. E, por incrível que pareça, eu nasci aqui, em Aracaju, né? Não nasci longe, não nasci... Mas está sendo a experiência. Eu só fiz nascer, depois meus pais mudaram de cidade. E nós fomos, enquanto morávamos ali em Maceió, em um dos destinos nossos, o meu bisavô, pastor Luiz de Assis, ele fez uma brincadeira com a gente, comigo e com os meus irmãos, de quem decorasse mais versículos ia ganhar um prêmio no final. E na minha mente eu achava que, por ser filha de pastor, neta de pastor, bisneta de pastor, sobrinha de pastor, eu achava que a minha salvação já estava garantida. E aí o primeiro versículo que apresentou para mim, no livrinho que meu bisavô me deu, foi Romanos 3:23. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Na versão que eu decorei primeiro era destituídos. E aí eu fui perguntar para o meu pai, o que era destituídos? E aí meu pai disse, olha, é separado. Eu disse, mas eu sou separado da glória de Deus? Aí ele disse, se você não confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é sim separado da glória de Deus. Eu tinha 8 anos e aquilo para mim foi um choque muito grande. E quando estava no domingo, meu pai fez o apelo na igreja e ali eu entendi que eu precisava entregar a minha vida a Cristo. E eu fiz isso com 8 anos. E quando eu estava com 10 anos de idade, nós estávamos num acampamento na Bahia, já morávamos na Bahia. E lá nesse acampamento, o pastor Ivo Saites, ele era o diretor executivo da Junta de Missões Nacionais na época, ele pregou sobre a necessidade de mais obreiros na causa do Senhor, de mais ceifeiros. E eu entendi que o Senhor estava me chamando para ser essa pessoa que Deus gostaria de me usar na obra do Senhor. E ali com 10 anos, muitas vezes a gente acaba, por ser criança, né? A gente acaba deixando para lá. Foi criança. E foi assim mais ou menos que aconteceu comigo, mas a minha decisão, ela era firme. Quando chegou na época de fazer o vestibular, meus pais disseram, você vai fazer o vestibular? E eu disse, não vou fazer o vestibular. E o meu pai disse, vai fazer. E eu falei, não, vou fazer. E nós ficamos nessa queda de braço. E aí eu orei e eu disse, Senhor, o Senhor me chamou. Agora o Senhor convença o coração dos meus pais. Meu irmão mais velho já tinha ido para o seminário. Ele estava no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Agora nós já morávamos de volta em Maceió. Então eu teria que sair de Maceió e ir morar no interior de São Paulo, em Atibaia. E eu orei e disse, Senhor, a minha parte eu estou aqui. Agora, as demais, o Senhor precisa me ajudar. E depois de um acampamento, os meus pais me chamaram, conversaram comigo no meu último ano do ensino médio e disseram, olha, nós queremos te abençoar para aquilo que o Senhor tem para a sua vida.
E aí foi quando eu fui para o meu primeiro projeto Jesus Transforma. A Junta de Missões Nacionais ficou em um hiato bem grande de projeto Jesus Transforma, que antigamente chamava Transtotal, que foi quando os meus pais se conheceram. E aí eles tinham retornado em 2002 e foi nos Ribeirinhos. E foi quando eu fiquei apaixonada pelos ribeirinhos. Eu adoeci muito lá, mas nessa época o período do projeto era de 1 mês, era 30 dias. Para chegar na cidade onde eu fiquei, a gente tinha que pegar um avião pequenininho, daquele em parceria com Asas do Socorro, que só cabia 5 pessoas. E aí a gente até atrasou um pouco a nossa volta por causa do tempo. Então foi uma experiência assim, única na minha vida. E eu fiquei muito grata ao Senhor, porque o pastor Ivo Saites, ele permitiu que eu participasse, porque até então era permitido só acima de 18 anos. E eu tinha 16 anos nessa época. Então eu fiquei muito feliz. Então, quando eu entrei no seminário, eu já estava com aquela alegria do projeto missionário. Terminei os meus 5 anos do seminário. E quando eu terminei, eu comecei o curso de enfermagem também, o bacharel em enfermagem. E aí eu estava morando em São Paulo, retornei para Salvador, que agora os meus pais moravam em Salvador. E ali, meus pais, ainda como missionários de missões nacionais, mudaram para Minas Gerais. E lá em Minas Gerais, no projeto Jesus Transforma, foi quando eu conheci o Samuel. E nós, 1 ano depois, né, nós casamos e nós estamos aqui para continuar a história de Patos de Minas, que foi a cidade para onde a gente foi. E a palavra de Deus, para que você possa entender este processo agora, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus nos deixa aqui uma orientação muito interessante. E essa orientação tem seguido o nosso ministério desde então. Já seguia o meu antes de conhecê-la, e depois que nos conhecemos e começamos a caminhar juntos, tem seguido também o nosso ministério. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Na versão que está ali, que é na Revista Atualizada, diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Chegamos na cidade de Patos de Minas, uma cidade no interior de Minas Gerais, uma cidade que fica próximo do Triângulo Mineiro, perto de Uberlândia, mais ou menos uns 200 quilômetros. Uma cidade de 170 mil habitantes na época que chegamos ali. Mas uma cidade, meus irmãos, com uma igreja batista apenas. Que na época tinha mais de 40 anos de idade. E apenas 10 membros frequentes naquela igreja. E o nosso objetivo nessa cidade de 170 mil habitantes era começar mais um trabalho, era iniciar mais uma igreja. Mas quando nós chegamos ali, nós percebemos algumas dificuldades. Entre elas, a religiosidade muito grande e a cultura do templo. Em Minas Gerais, os católicos mineiros, eles têm muito a cultura de que você precisa ter um templo, você precisa ter um local de reunião que tenha cara de igreja. E nós estávamos com um dilema muito grande, porque naquela época Missões Nacionais estava vivendo a campanha de que você precisaria começar igrejas na sua casa. E nós convidávamos as pessoas a irem à nossa casa para estudarmos a Bíblia juntos, e as pessoas falavam assim: mas que igreja é a sua? E aí nós tínhamos um segundo problema. Nós falávamos: nós somos da igreja batista. Qual? Aquela que o pastor adulterou? E a gente ficava... Só que não era a mesma igreja. Havia uma outra igreja batista na cidade, bem grande, e que havia acontecido esse caso naquela igreja, uma igreja que tinha mais de 1000 membros, e quando nós chegamos lá, não é da nossa denominação,
E quando nós chegamos lá, essa igreja já estava com aproximadamente 400 membros por causa dessa situação que havia acontecido. E uma cidade, meus irmãos, de 170 mil habitantes, você pensa assim, uma cidade grande, esse é o assunto, mas é Minas Gerais. Minas Gerais, a cidade pode ser enorme, mas a cultura é de cidade pequena. Se você for em Belo Horizonte, que é a capital, você vai ver que a cultura de Belo Horizonte é uma cultura de interior. As pessoas andam no meio da rua, como se não houvesse amanhã. Você que é motorista tem que tomar cuidado para não atropelar. 9 horas da noite você não vê mais ninguém na rua, porque a cultura é assim, é de interior. E a cidade lá, quando nós chegamos, todo mundo sabia dessa história, todo mundo sabia desse caso. E aí nós tínhamos que contar toda uma história. Não, a nossa igreja é de outra denominação e tal. Onde é que fica? E aí nós tínhamos o terceiro problema. A igreja ficava no último bairro da cidade, na última rua do bairro, e ninguém sabia onde é que era. Como você explicar para as pessoas? E aí você chega numa cidade onde o nível socioeconômico é elevadíssimo. Pastor, o carro mais popular que tinha lá era o Fusion da Ford, na época. Esse era o carro popular. Você não via Gol, você não via Uno, você não via Celta, Classic. Esse era o carro popular. O carro mais barato que tinha lá, que os jovens usavam, era o Golf. As casas eram a coisa mais chique, mais linda, a cidade limpa, perfeita. Para os irmãos terem uma ideia, lá na cidade, toda semana, a prefeitura botava um carro-pipa na rua, com água com sabão para lavar as ruas da cidade. Toda semana era isso. As ruas ficavam limpas, impecáveis. Esse era o lugar onde nós estávamos. Essa era a cidade onde nós estávamos. Agora imagina você pregar o evangelho neste lugar onde você tem todos esses problemas. E aí, o que você faz? Como é que você faz? Aí entra a palavra de Deus ao nosso coração. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E aí, meus queridos, eu estava fazendo faculdade de educação física, comecei fazendo em Vitória, e aí Deus me deu esse desafio de ir para o campo missionário. A primeira coisa que eu pedi foi: Senhor, nunca te pedi nada, eu vou aonde o Senhor mandar, mas que tenha faculdade de educação física, para que eu possa terminar o meu curso, porque eu sabia que esse curso, Deus tinha um propósito nele. Essa vontade, esse desejo começou lá na África, quando eu trabalhei com as crianças, ensinando futebol, e eu não sabia nada, a não ser jogar. E as crianças, os professores da escola lá na África, pediam para eu ajudá-los, para eu ir lá dar aula. Eu ensinei aula de ciência para os meninos, nunca sabia. Consertei computadores, meus irmãos, sem saber nada de computação, de tecnologia. Porque Deus faz essas coisas para que nós possamos ter oportunidades de pregar o evangelho. Então eu falei: Senhor, eu preciso terminar esse curso. Então a única coisa que eu te peço é que tenha faculdade nessa cidade. E meus irmãos, nós fomos para uma das melhores faculdades particulares do Brasil. E ela está lá nessa cidade. Parece coisa de Estados Unidos. Um campus assim perfeito, tem tudo lá dentro. Quando nós chegamos, eles estavam inaugurando a faculdade de medicina, e eles têm um hospital próprio para que os alunos possam exercer a sua residência. Meus queridos, é uma cidade em que a saúde era perfeita, os hospitais públicos eram impecáveis, a educação, tinha as melhores escolas do Brasil, estavam lá, e nós estávamos inseridos nesse local, e nós conseguimos entrar nesta faculdade. E ao entrar nessa faculdade, meus irmãos, nós vimos aí então mais um desafio.
a juventude se perdendo nas drogas, na prostituição, nas festas, nas baladas, e como levar o Evangelho de Cristo Jesus a essas pessoas. E agora eu vou deixar ela continuar, porque ela tem uma coisa extraordinária para compartilhar com os irmãos. Transferi o curso de enfermagem que eu tinha em Belo Horizonte, tinha transferido de Salvador para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Patos de Minas. E ali eu orei e pedi a Deus que o Senhor me usasse para a honra e glória do nome dele. Eu não sei, os irmãos, nós sabemos que Deus ele fala para nós, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, é imperativo, é uma ordenança para todos nós. Mas existem aquelas pessoas que têm o dom do evangelismo, né? Que conseguem evangelizar as pessoas assim de uma maneira que não se sente tímidas e tudo mais. Eu não sou essa pessoa. Uma vez eu estava num carro junto com o pastor Fernando, num táxi, e aí ele estava evangelizando o motorista. E ele virou assim e fez assim: você torce para que time? Aí o moço falou: eu torço pro Bahia. Ele falou assim: mas você tinha que torcer. Pastor Fernando, acho que torce pro Bahia, viu? Mas ele falou assim: então, mas você tem que torcer para o Vitória, porque vitória maior não há em Cristo Jesus. E aí puxou e começou a evangelizar o homem dali. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então eu orava e eu falava: Deus, me dá uma oportunidade, né? Que a oportunidade surja de uma maneira onde eu não consiga sair a não ser falar do amor de Jesus para a pessoa. Não sei se vocês já viram aquele cubo evangelístico, sabe, que vai desdobrando. Eu falei assim: eu fui para casa de uma colega da faculdade, porque assim, eu cheguei numa turma, era a última turma do curso integral, então eu estudava de manhã, de tarde e de noite. E quando eu entrei nessa turma, era uma turma de 12 pessoas, comigo 12. Então era todo mundo, tudo junto ali, e chega uma pessoa estranha e foi perguntar: o que você faz e tal, não sei o quê. E aí eu falei que eu era missionária e que estava ali para plantar uma igreja e tal. Aí ficou todo mundo: que interessante e tal. E eu contei que eu fiz o seminário. E o seminário que eu fiz era internato, e dentro do seminário, uma das matérias que tinha era economia doméstica. E eles ensinavam lá no Palavra da Vida, eles ensinaram a culinária. E aí eu aprendi uma receita para fazer um bolo sem ovo. E aí eu cheguei e falei, comentei, disse assim: esse final de semana eu fiz para o Samuel um bolo de chocolate, que é maravilhoso, sem ovo e tal. E aí a menina ficou curiosa, né? Ela falou assim: vai lá em casa para você fazer. Eu tinha orado, pedido a Deus a oportunidade. Olha ela chegando, eu disse: vou sim. Aí ela: me fala o que você precisa. Eu falei: não, eu levo tudo, pode deixar. Aí levei tudo. Aí nesse dia, essa menina, ela chamou a mãe dela, a irmã dela, porque ela morava no interior do interior, né? Porque Patos de Minas é interior, mas ela morava mais no interior. E aí veio a mãe dela, a irmã dela e a outra moça que morava na mesma casa que ela ali em Patos de Minas. Aí eu falei: olha, 4 pessoas, como é que eu vou falar de Jesus para esse povo? Aí eu peguei o cubo evangelístico, botei em cima do sofá. Aí eu disse assim: alguém vai passar e vai perguntar: o que é isso? E quando perguntarem o que é isso, eu vou dizer: senta aqui que eu vou contar para vocês o que é. Senhor, me dá essa oportunidade. E aí eu comecei a fazer. Só que lá em Minas Gerais, as senhoras, né, as donas de família, né, donas de casa e tal, elas são cozinheiras natas, né, principalmente do interior. E aí ela falou assim: menina, o que é que você vai fazer? Eu disse: não, eu vou fazer um bolo de chocolate. Aí ela: e esse bolo não leva ovo, não? Eu disse: não, esse negócio não vai dar certo. Eu disse: não, fica tranquila, vai dar certo sim. E orando, né? Porque a gente faz tudo ao mesmo tempo. A gente fala e a gente pensa e tá orando. E aí eu falei assim: não, vai dar certo sim. Aí fui, fiz a massa toda, sem o ovo, tal. Aí coloquei a massa na forma.
Aí peguei o chocolate em pó, joguei em cima da massa crua, aí ela ficou olhando assim, igual os irmãos estão fazendo agora pra mim. Aí ela olhou assim e fez, mas esse negócio não vai dar certo não. Eu disse, vai, pode ficar tranquilo que vai dar certo sim. Aí peguei, e orando. Aí eu peguei 2 xícaras de água quente e joguei em cima da massa. Ela, pronto, agora que não vai dar certo mesmo. Eu disse, não, vai dar certo sim, fica tranquila. Aí, na hora que eu terminei, que eu coloquei o bolo no forno, aí a irmã dela passa no sofá, pega o cubo evangelístico e fala, o que é isso? Aí eu disse, é agora. E ali eu sentei e compartilhei do amor de Jesus para 4 pessoas. E ao final eu falei, se vocês quiserem eu posso voltar aqui e estudar com vocês a Bíblia. E foi o que aconteceu. A Tânia foi uma pessoa que Deus colocou nas nossas vidas e a gente tem contato com ela até hoje. E algumas amigas da faculdade também, eu tenho contato com elas até hoje. Inclusive, uma delas, em 2021, entrou em contato comigo perguntando se o Samuel podia fazer o casamento dela lá na Bahia, 10 anos depois. E aí nós fomos na Bahia, onde o Samuel realizou o casamento dela. Então foi uma experiência muito grande. Nós precisamos lembrar que Jesus nos transformou para anunciarmos o seu amor. E nós podemos nos colocar como instrumentos do Senhor para anunciar. E a pergunta que está na sua cabeça é, o bolo dá certo, tá? Porque está todo mundo assim querendo saber. O bolo deu certo. E a senhorinha falou assim, nossa, que delícia! Né? Porque aquela água, só para explicar para vocês, aquela água com chocolate, ela vai para o fundo da massa, aí quando você tira, é uma caldinha que já sai assim. Com delícia, tá? Mas foi a forma como Deus me deu a oportunidade de compartilhar do amor dele com essa família, né? E muitas vezes a gente acha que a nossa missão é convencer a pessoa. E a gente sabe que quem convence do pecado e da justiça é quem? Exatamente, o Espírito Santo do Senhor. O nosso papel é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E foi isso que nós fizemos ali durante esse período onde nós estivemos na faculdade em Patos de Minas. E meus queridos, Jesus transformou a nossa vida para anunciarmos o amor de Cristo, para anunciarmos o amor dele. Essa foi uma demonstração. Mas para que nós chegássemos a isso, nós tivemos ali um alerta do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos assim, Senhor, como que eu vou pregar o Evangelho? Como que eu vou falar? Se não orarmos, se não prepararmos o caminho, isso não vai acontecer. E nós percebemos isso ali naquele lugar, e nós começamos a fazer caminhadas de oração. E nós começamos a traçar no mapa da cidade lugares. Nós começamos então a rodear o bairro em que nós morávamos. E começamos a dar a volta em todo o bairro, orando. E a gente saía orando e caminhava e passeava ali orando, nós dois, fazendo a caminhada nossa. Eu sei que hoje tem muita gente fitness, tem muita gente aí caminhando, correndo e tal. Por que não fazer isso com um propósito? Por que não fazer isso demonstrando o amor do Senhor? Se Ele transformou a sua vida, tenta transformar a vida de outros. Abra as oportunidades para que o Espírito Santo possa tocar o coração de outros. Enquanto você está correndo, enquanto você está caminhando, enquanto você está na academia com seu fone de ouvido, vai orando e vai clamando ao Senhor para que aquelas pessoas que ali estão tenham o privilégio e a oportunidade de ter Jesus transformando seus corações. Muitas daquelas pessoas que estão ali estão sem propósito na vida, estão fazendo aquilo ali porque não tem outra coisa o que fazer, estão tentando ocupar as suas mentes, seus corações com algo que não vai preencher, e nós precisamos orar por elas, para que no momento oportuno elas tenham a oportunidade de ouvir, seja de nós ou seja de outra pessoa, de que Jesus transforma. E meus queridos, diante disso nós tivemos um caso assim que chocou o nosso coração. Foi a nossa primeira perda ministerial. Quando eu mudei para Patos de Minas, eu fui sozinho, a gente ainda não era casado, então eu morava numa casa, ficava nos fundos da casa de uma senhorinha. Essa senhorinha me adotou como filho dela. Não me conhecia, não sabia de onde eu tinha vindo, mas o Senhor
Uma vez, quando eu estava na África, minha mãe me mandou um texto do Salmo que dizia assim: o solitário encontra família, para que eu não me sentisse sozinho. E é verdade. Deus coloca pessoas no caminho da gente que nos abençoa onde a gente está. E quando eu estive na África, tinha pessoas ali que abençoaram a minha vida e da minha equipe. E quando eu fui para Patos de Minas sozinho, foi a mesma coisa. Essa senhora me abraçou, ela me chamava para almoçar com ela, para jantar com ela. Ela perguntava se eu estava precisando de alguma coisa. Até lavar a roupa ela se ofereceu. Eu falei: não, pode ficar tranquila, eu lavo as minhas roupas. Ela falou: não, mas se precisar eu tenho máquina, eu lavo para você. E ela tinha filho. E essa senhora, o filho dela começou a se envolver com uma garota, engravidou essa garota, e nós percebemos que era uma família carente. E nós conseguimos então, com a nossa igreja em Belo Horizonte, roupinhas de bebê que as irmãs confeccionavam. Nós pedimos que elas enviassem para nós uma caixa, e isso foi a oportunidade de chegarmos àquela senhora, de chegarmos àquela jovem. E nós então nos achegamos, eu e minha esposa já morando lá agora, nos achegamos a esta senhora, nos achegamos a esta jovem, e ali nós entregamos as roupinhas e falamos do amor de Cristo Jesus. Falamos que Jesus transforma e que Ele queria transformar o coração daquelas pessoas. Aquela jovem virou para nós e falou assim: é tudo muito lindo. Essa palavra de vocês é maravilhosa. Eu sei que eu preciso desse Jesus, mas não é o tempo. Deixa o bebê nascer e eu decido o que eu vou fazer da minha vida. Meus queridos, não houve outra oportunidade. Essa jovem foi para a sala de cirurgia no hospital para ganhar o bebê e não resistiu. Naquele dia era a oportunidade que Cristo estava dando a ela, e ela recusou. Porque não é nosso papel converter as pessoas, é nosso papel anunciar. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer com essas pessoas. E essa foi uma oportunidade que nós tivemos de anunciar, e aquela pessoa se recusou a reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Jesus também, meus irmãos, nos transformou para anunciarmos a sua palavra. E nós não podemos nos calar diante das necessidades deste mundo perdido nas trevas do pecado. Nós estávamos numa faculdade. Eu era o único evangélico da minha sala. Uma sala de 60 alunos. Eu era o único evangélico. Agora imagina você, evangélico e pastor, numa sala com um monte de jovem que não queria nada com nada. No período que eu estava sozinho lá, que eu ainda estava solteiro, eu poderia fazer o que eu quisesse, mas a gente precisa lembrar de algo: os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Isso foi algo que eu aprendi quando eu era criança na EBF. E eu nunca mais esqueci. Pensa num lugar, meus irmãos, de mulher linda. Era essa cidade. Mulheres lindas. Agora pensa você, homem sozinho, solteiro, num lugar desse. Eu orava constantemente. Para os irmãos terem uma ideia, um dia, nessa casa que era nos fundos, a Areli não tinha chegado ainda, tinha uma casa vizinha que era um ponto de venda de drogas. E de repente, a polícia pegava, levava o cara preso, depois soltava de novo e tal. E todos os dias eu só ouvia o barulho dos veículos passando ali. A casa não tinha, era um muro alto, não tinha janela, não tinha nada. O pessoal só batia na porta. A pessoa vinha, abria uma janelinha desse tamanhozinho assim, ó. Passava a droga, pegava o dinheiro e fechava de novo. E um dia, estou ouvindo alguém bater no meu portão. E eu saí, a distância da casa para a rua era mais ou menos a distância desse templo aqui. E eu estou ouvindo alguém bater no portão lá, e eu fui lá atender. Quando eu chego lá, uma jovem, bonita. E eu já sabia que era minha vizinha do lado. E ela chegou e falou assim: eu fiquei sabendo que você é pastor. Eu falei: sim, sou.
Ah, eu queria muito estudar a Bíblia, eu queria muito aprender da Bíblia. Eu falei, opa, maravilha, vamos estudar a Bíblia. E aí eu desconfiei pelo seguinte: o cara que morava com ela, que era o traficante, tinha sido preso. Ela estava sozinha, eu morava sozinho. Essa menina bate na minha porta, fala que quer estudar a Bíblia, e ela falou, a gente vai estudar onde? Na sua casa ou na minha? Eu falei, aqui na rua, sentado na calçada. E ela, sério? Eu falei, sério, não tem problema nenhum. Você tem Bíblia em casa? Ela falou, tenho, vou lá buscar. Sentamos na rua, e por 2 ou 3 vezes, sentados na rua, nós estávamos estudando a palavra de Deus. Mas eu percebi que essa menina não queria Deus. Ela queria outra coisa, e eu não ia oferecer, não ia dar, porque eu sabia o que Deus tinha reservado para mim estava aqui e não lá. E meus queridos, Jesus, ele nos transformou para anunciar a palavra, e nós não podemos nos calar, nós não podemos nos amedrontar. Eu estou na faculdade, na Universidade Federal, lá as pessoas pensam diferente, lá tem ideologias, aí se eu não fizer as pessoas vão me excluir. Você pode ser excluído das pessoas, do povo, mas você jamais será excluído do reino de Deus. Deus nos chamou para sermos luz, para transformarmos aonde nós estivermos, e não para nos adequarmos ao mundo. Romanos 12:2, transformem pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a boa vontade do Senhor. Meus queridos, se nós recuarmos, as portas do inferno avançam. Nós precisamos avançar sobre elas, e por causa dessa decisão nossa, portas se abriram. A minha professora de anatomia na faculdade chegou um dia, estava comentando que ia fazer um culto ecumênico. Já vou deixar claro aqui, não sou favorável, não sou de acordo, mas eu não posso perder oportunidades. Eu tenho isso comigo, de não posso perder oportunidades. E ela pegou e falou o seguinte: você é pastor, né? Eu falei, sou. Primeiro dia de aula, meus irmãos, os professores na faculdade chegam e perguntam, como é que é seu nome? Qual é a sua profissão? De onde você veio? Por que você escolheu esse curso? E era uma luta para mim, para eu dizer quem eu era e por que eu tinha escolhido o curso. E em todas as faculdades que eu passei em 4 faculdades diferentes, e todas elas eu tive que responder a mesma coisa. Meu nome é Samuel, minha profissão é pastor, e eu escolhi esse curso porque eu quero usar no campo missionário, para levar o amor de Cristo às pessoas. Agora pensa a crise que bate na mente da gente, na hora de responder isso. E naquele dia a professora saiu perguntando e tal, e a posição que eu estava sentado na sala, ela acabou esquecendo de perguntar a mim. E aí uma menina levantou lá da frente e falou assim: você esqueceu de falar com Samuel. Ah, ele é pastor. Meus queridos, se você for lá hoje, talvez ninguém vai lembrar meu nome, mas todo mundo sabe que eu sou pastor, porque todo mundo na sala, mesmo aqueles que, como eu disse para vocês, só eu era crente, todos eles me chamavam de pastor. O pastor faz aquilo, o pastor. E essa menina virou: o Samuel é pastor. A professora parou do meu lado e falou assim: você é pastor? Falei, sou. Mas tão novinho. Não sou tão novo assim não, tá, meus irmãos? Completei 44 domingo passado. Ela virou e falou assim: mas tão novinho. Eu era o mais velho da sala. Ela, mas tão novinho. Eu falei assim: não, minha querida, não sou novo não, é só a cara. É porque Jesus conserva a gente. E ela pegou e falou assim: que bom, porque todo ano eu realizo o culto ecumênico aqui na escola, na faculdade. E é uma dificuldade para a gente achar alguém para falar. Ela falou assim: e os evangélicos começaram a cobrar que queriam ter um pastor para poder falar. Você falaria para nós nesse culto? Eu falei, com certeza, minha querida. Era a oportunidade que eu estava esperando. E ela pegou e falou assim: então nós vamos fazer o seguinte, tem um padre que é aluno meu, que ele também vai falar. Então você vai lá e combina com ele,
para vocês decidirem como é que vai fazer. Ah, e esse ano eu quero um louvor. Esse ano eu quero louvor no culto, porque nos anos anteriores não tiveram. Esse ano eu quero louvor. Eu falei, opa, então vamos lá, vou conversar com o padre. Ela falou qual era a paróquia dele e tal, fui lá. Meus irmãos, eu fui no dia de confessionário, eu não sabia. E aí cheguei lá, tô lá na fila, né? Aí eu queria conversar com o padre, falando de tal, sim, é aqui, é só aguardar aqui, tô esperando. Aí o pessoal entrava na salinha com ele lá, conversava, saía, entrava, saía. Aí, quando eu entrei, aí antes de eu me apresentar, ele falou, pois não, qual é o seu problema? Eu falei, eu sou pastor, meu nome é Samuel. Aí ele arregalou o olho, achou que eu tinha ido lá confessar com ele. Eu falei, não, eu vim aqui conversar com o senhor sobre a questão do culto ecumênico e tal. A professora falou que nós faríamos juntos. Ah, sim, sim. Aí eu falei, e o que a gente... Meus irmãos, aprendam uma coisa. Não cheguem querendo mandar na situação. Certo? Jesus nos ensinou a sermos servos. Ele já havia realizado esse culto no ano anterior. Eu cheguei lá e falei assim, em que eu posso servi-lo? Em que eu posso ajudá-lo nesse culto? E aí olha o que Deus faz. Ele chegou e falou assim, nós temos 2 momentos no culto. Um é a bênção do cadáver. E o outro é a palavra bíblica. E aí você escolhe qual que você quer fazer. Aí ele já teve a resposta, ele falou assim, como eu sei que você não faz a bênção do cadáver, então pode ficar com a palavra bíblica. Eu falei, oh, glória a Deus. Deus seja louvado. E aí, meus queridos, nós saímos dali combinado. Aí ele virou e falou assim, estava aquela onda de padre cantor, tinha muitos padres cantores na época e tal, era o auge disso. E aí ele pegou e falou assim, ó, eu não canto. Eu falei, não tem problema, eu arrumo a equipe de louvor. Aí, meus irmãos, vem agora um outro problema. Como levar a equipe de louvor para aquela programação? Você se reunir para louvar aqui é maravilhoso. Mas quando a gente precisa sair daqui para fora é que é o problema. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu preciso da igreja agora. Aquela igreja de 10 membros. Eu falei, eu preciso deles. E eu fui atrás dos irmãos, lancei o desafio. Todos eles trabalhavam durante o dia. E eu falei, é alguns minutinhos só. Eu preciso de vocês por alguns minutos, por favor. Passei as músicas que nós íamos cantar para eles. Eu falei, ó, são essas 3 músicas aqui, porque tem a ver com a mensagem que eu vou pregar. Meus irmãos, nós fomos para lá naquele dia, mais de 200 pessoas dentro do auditório da faculdade. Todos os alunos da área da saúde daquela faculdade estavam ali, com exceção da medicina. Estava psicologia, educação física, enfermagem, fisioterapia. Tudo que você imaginar estava ali, mais de 200 alunos. E aí então o padre fez o momento dele, que era a oração da bênção do cadáver e tal, assim, todo mundo repetiu lá e tudo mais. E aí a professora pegou e falou, agora nós teremos uma palavra com o pastor Samuel. Meus irmãos, 10 minutinhos é o suficiente para você pregar o evangelho, até menos. Nós cantamos, louvamos ao Senhor, ajudei a equipe de louvor, e então com 10 minutos nós pregamos o evangelho ali. Você acha que foram só 200 pessoas que ouviram? A cidade inteira ouviu. Sabe por quê? Porque havia uma câmera fazendo transmissão ao vivo do culto para toda a cidade, num canal da cidade. A cidade tem um canal específico na televisão só deles. E o culto foi transmitido e repetido nos jornais da cidade e tudo mais. E o pessoal mostrou inclusive uma entrevista minha no final. A professora fez questão de pedir à televisão que gravasse num DVD para me dar, para eu guardar de recordação. Está lá em casa até hoje. Meus irmãos, ao terminar aquilo ali, um rapaz desceu chorando o auditório, veio até mim, me abraçou e falou, pastor, muito obrigado pela sua palavra. Deus me trouxe aqui hoje só para ouvir a sua palavra. Eu estava afastado do evangelho, eu sou da Assembleia de Deus, eu estava afastado.
E eu precisava ouvir essa palavra aqui hoje. Meus queridos, a gente não sabe quem está no auditório, a gente não sabe quem são as pessoas que estão nos ouvindo, a gente não sabe quem está acompanhando a gente ao vivo na internet. Isso foi tão bom que a professora pegou e falou assim: eu quero bis no ano seguinte. Aí no ano seguinte a Areli já estava lá, ela já cantou, eu já saí fora, fiquei só com a palavra, ela cantou junto com a equipe de louvor. Meus irmãos, 2 anos seguidos, 2 crentes, nós conseguimos realizar um culto para mais de 200 pessoas na faculdade. Basta você colocar nas mãos do Senhor, basta você pedir: Senhor, me dê oportunidades. Nos dê oportunidades. Essa mesma professora nos deu uma oportunidade tremenda. Num dia de domingo de manhã, onde eu deveria estar na escola bíblica dominical, eu fui para a casa dela para um churrasco. Meus irmãos, na minha cabeça estava assim: Senhor, eu estou fazendo algo errado. Senhor, eu estou pecando. Eu deveria estar na igreja hoje, na escola bíblica, e eu estou aqui no churrasco com os colegas da faculdade. Mas naquele dia Jesus falou comigo: é lá que você precisa estar. E eu fui. E naquele dia, meus irmãos, eu levei minha Coca-Cola. Você nunca leva Guaraná, tá? Guaraná é bom, maravilhoso, mas para você tomar em casa, com os irmãos da igreja. Nesses lugares você leva Coca-Cola, porque ela é diferenciada, ela é preta. Entendeu? E eu levei uma Coca-Cola, cheguei lá, sentei. E aí nós tivemos um momento de aula e depois teve o churrasco. E havia ali um rapaz da Umbanda, que era meu colega de turma. Para os irmãos terem uma ideia, ele tinha uma tatuagem aqui no braço. E essa tatuagem foi discussão na turma, na sala de aula, porque todo mundo queria saber o que aquela tatuagem significava. E ele não respondia para ninguém. E aí um dia eu cheguei na faculdade assim, e eu falei: rapaz, o que é isso no seu braço aí? Aí os alunos todos viraram: agora eu quero ver você falar para o Samuel. O Samuel é pastor, você vai falar. Ele falou: para ele eu falo porque ele sabe o que é. Eu não sabia nada, mas o Senhor revela. Tá? O Senhor revela. E ele pegou e falou assim: isso daqui significa uma saudação ao Senhor das encruzilhadas. Mas aquele rapaz tinha um respeito tão grande por mim, que nesse dia, nesse churrasco, ele sentou do meu lado, com o copo de cerveja dele, eu com a minha Coca-Cola, e ele pegou e falou assim: pastor, eu nunca conheci um crente como você. Se a gente conversar sobre futebol, você vai conversar de futebol. Se a gente falar aqui sobre economia, você vai falar sobre economia. Se a gente falar de administração, você vai falar de administração. Se a gente falar de qualquer assunto, você vai conversar com a gente sobre qualquer assunto. Ele falou: eu conheci pastores, eu conheci crentes, eu conheci evangélicos, mas nenhum é igual ao Senhor. Nenhum que eu conheci tem esse diferencial na vida dele. Meus irmãos, a gente pode estar numa igreja, a gente pode estar servindo ao Senhor, mas a gente pode não ter a vida transformada pelo Senhor. Jesus precisa transformar a sua vida para que você possa levar outros a conhecer essa transformação. E aquele rapaz virou para mim e falou assim: não se afaste de nós. Está vendo todos esses jovens que estão aqui? Todos eles precisam de você. Dos seus conselhos, das suas palavras. Não se afaste de nós. Eu preciso de você. Meus queridos, a gente não sabe quem está ao nosso redor. Quem está nos observando, as pessoas estão nos observando. Ontem nós estávamos numa festa de aniversário e uma pessoa, membro da nossa igreja, foi me apresentar para 2 colegas de trabalho. Uma delas não me conhecia, a outra pegou e falou assim: eu me lembro dele. Ele esteve pregando no dia do culto da reunião da família. E eu me lembro da mensagem que ele pregou. Meus irmãos, eu já não me lembro mais nada. Eu que preguei não me lembro. E ela falou: eu me lembro da mensagem que ele pregou. Ele falou sobre isso, isso e isso. Que palavra! Nós não sabemos quem a gente está influenciando. Aquele jovem me mostrou naquele dia qual é o nosso papel como crente. Por último, meus irmãos,
Jesus nos transformou para sermos instrumentos nas mãos dele. Que tipo de instrumento você está sendo nas mãos do Senhor? Quando nós estivemos lá em Patos de Minas, em 2012, houve em todo o Brasil uma operação chamada Megatrans. Não sei se... eu acho que teve aqui em Aracaju, se eu não me engano. Mas a gente ficou de coordenar a Trans, que o projeto Jesus Transforma, né? Antigamente chamava Trans, ali naquela região. E veio uma caravana de Brasília, de uma igreja de Brasília, porque Patos de Minas é perto de Brasília, e eles ficaram lá na nossa cidade, e a gente conseguiu atingir muitas pessoas. E depois, conversando com o Samuel, nós fizemos caminhada de oração, fizemos o louvor na praça, e conversando com o Samuel, a gente sempre não tem um ministério específico, né? Entendeu? Assim, quando a gente fala, a gente só vai se for para trabalhar com tal povo. Nosso chamado não é assim, né? O nosso chamado é de servo, de serviço mesmo. Meu pai costuma dizer que servo só responde sim, Senhor. Então, a gente sempre teve isso no nosso coração, e quando nós conversávamos, e aí a gente falou, se um dia Deus levar a gente para estar à frente de uma igreja, será que a gente conseguiria fazer, né, um projeto Jesus Transforma na nossa igreja? Será que a gente conseguiria? E o ano passado, o Samuel foi junto com ele e mais 4 membros da nossa igreja, foram para o projeto Jesus Transforma em Juazeiro. E aí voltou todo mundo super empolgado, todo mundo feliz, e aí a gente sonhando de quem sabe a gente conseguir realizar esse projeto na nossa igreja. Porque nós tínhamos na nossa mente que Jesus nos transformou para sermos instrumentos da glória do Senhor. E esse ano nós gostaríamos de levar um grupo maior para a Operação Jesus Transforma. E aí Deus faz o seguinte: não, cada igreja vai ter Jesus Transforma na sua própria cidade. Eu falei, pronto, acabou com a alegria do pobre, né? Porque nós queríamos levar mais pessoas, para que mais pessoas ficassem empolgadas, para que então nós fizéssemos na nossa igreja. E aí a junta pegou e lançou a proposta esse ano de novo, de que cada igreja fizesse a sua Operação Jesus Transforma. Em comemoração aos 50 anos do projeto Jesus Transforma. E eu lembrei muito da primeira vez que eu fui para o projeto Jesus Transforma, quando eu tinha 16 anos. E aí nós conseguimos realizar na nossa igreja. E eu queria pedir para que todos os membros da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista em Nossa Senhora das Dores, que estiveram envolvidos de alguma forma no projeto Jesus Transforma, fiquem em pé. Isso. Todos eles que estão aqui hoje foram os que estiveram envolvidos conosco ali em Nossa Senhora das Dores. Pode sentar. E foi maravilhoso, porque são adolescentes, mensageiras do Rei, embaixadores do Rei, jovens comprometidos com o Evangelho de Cristo Jesus. E isso alegrou muito o nosso coração, porque eu costumo brincar com os pais deles, dizendo assim, a gente bota debaixo do sovaco e leva para onde a gente for. E quando a igreja entrou em contato com o Samuel, dizendo, olha, para fazer, né, a abertura de missões aqui com vocês, aí a gente falou, olha, não, eu sou professora dos adolescentes lá da igreja, né, na EBD. Aí eu falei assim, olha, domingo que vem a gente não vai ter EBD, porque eu vou estar junto com o Samuel lá na Piba e tal. Não, a gente vai. Aí junta vamos chamar o irmão Marconi, que tem carro, para ele vir também. E aí vai juntando, e veio minha classe todinha tá aqui, e os jovens também. Então, nós louvamos muito ao Senhor, porque desde o momento que o Senhor nos chamou individualmente, desde o momento em que nós somos resgatados das trevas do pecado, fomos trazidos para a maravilhosa luz de Cristo Jesus, nós entendemos que nós temos esse compromisso de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus.
E nós queremos levar isso para as outras pessoas. Nós queremos que outros crentes em Cristo Jesus também entendam que não é só função do pastor, não é só função do missionário, não é só função do promotor de missões. É função de cada um de nós, como crentes em Cristo Jesus. Recebemos a cura do pecado, precisamos transmitir isso para outras pessoas. Precisamos ser esses instrumentos do Senhor. Nós tivemos as nossas vidas transformadas em Cristo Jesus. Então nós queremos que outras pessoas, os nossos pais, os nossos amigos, nossos tios, nós queremos que essas pessoas estejam conosco no glorioso dia do Senhor, quando Ele voltar e levar a sua igreja. Nós queremos que os nossos entes queridos estejam junto conosco. Então nós precisamos ser esse instrumento do Senhor. Eu sei que uma coisa que é muito boa é quando a gente vai falando, a gente tem imagens. Aí eu lembrei uma coisa que a gente estava conversando com o irmão Sidney sobre essa questão de imagens. Mas acontece que a tecnologia ela é boa, mas também tem os seus percalços, né? Nosso computador queimou. E aí nós perdemos todas as fotos dos projetos missionários que a gente tinha, perdemos as fotos de casamento, perdemos todas as fotos. Fotos de nascimento dos nossos filhos, nós temos 2 filhos, a gente esqueceu de dizer, né? Nós temos 2 filhos, o André, de 10 anos, e a Annalise, de 7, que está ali em cima. O André preferiu ficar lá, ficou com uma irmã da nossa igreja. E nós perdemos essas fotos, queríamos trazer para vocês, mas nós temos um vídeo, esse vídeo a gente conseguiu, estava salvo em outro lugar, e nós queremos passar esse vídeo. Mas antes de passar o vídeo, nós gostaríamos de orar com os irmãos, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade, por este momento, onde o Espírito Santo falou ao seu coração, eu tenho certeza disso, onde a palavra do Senhor trouxe à sua memória de onde você estava e de onde você está, e o que o Senhor quer fazer através da sua vida. Fomos transformados por Cristo Jesus. Queremos ser instrumentos do Senhor para transformar outras vidas. E só antes de passar o vídeo aqui, Jesus nos transformou para sermos instrumentos. Que tipo de instrumento? Aonde você vai ser instrumento do Senhor? Na escola que você estuda, com seus familiares, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, no ônibus, no táxi, no Uber, na rua, na feira, no esporte. Lá você tem que ser instrumento do Senhor. É ali que você vai fazer a diferença. Eu jogo futebol toda terça e agora quinta-feira, a cada 15 dias. Eu não estou jogando só porque eu gosto de jogar, porque eu quero jogar, porque preciso fazer esportes. Eu tenho um propósito quando eu vou lá. Meu propósito é mostrar a luz de Jesus para aqueles homens que jogam comigo. Um deles já está frequentando a nossa igreja já há algum tempo e só estamos aguardando o momento que ele disser: quero me batizar. Estamos orando por isso. Já tem mais de um ano e pouco, há quase 2 anos que ele está frequentando firme conosco. Já está mais ativo que muitos homens da nossa igreja, que estão lá há anos. Eu só estou aguardando a hora que ele falar assim: pastor, eu quero me batizar. Nós precisamos viver com um propósito. E o propósito é: Jesus me transformou para transformar, para levar outros a entenderem isso. Não tenham medo. Muitas vezes nós ficamos perguntando por que os meus parentes, os meus amigos não aceitam Jesus, não vêm visitar a minha igreja, não estão comigo, porque falta viver aquilo que está naquele texto ali. A gente não se ama, a gente não demonstra amor uns pelos outros. Meus irmãos, quando nós vivermos o amor, as pessoas nos reconhecerão como discípulos de Jesus. Você sabe por que aquele rapaz, naquele churrasco, ficou tão intrigado? Porque eu amava eles e amava os meus irmãos em Cristo, mesmo alguns irmãos sendo pedra de tropeço ou calo no nosso sapato.
Nós precisamos amar, e quando nós amamos, as pessoas veem em nós que nós somos diferentes, porque Deus é amor. Por isso, se vocês querem que as pessoas reconheçam quem vocês são, amem-se uns aos outros, como Cristo nos amou. Vamos assistir ao vídeo. Vamos orar e depois nós colocamos o vídeo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui para compartilhar a Tua palavra, de trazer, ó Deus, este desafio de sermos cada vez mais excelentes na Tua presença. Senhor, nós fomos transformados pelo Teu sangue. Ajude-nos a levar também o Teu sangue a outras pessoas, contagiarmos outras pessoas, para que o Teu Espírito transforme outros, em nome de Jesus. Continue, ó Deus, trabalhando poderosamente nesta igreja, na vida do pastor e dos seus auxiliares, em nome de Jesus. Amém. Trazemos aqui o nosso abraço da nossa igreja, pastor Flávio, pastor Paulo Sérgio, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos.